Olá! Alta do dólar, cenário eleitoral e medo de consumir contribuíram para o maior volume de falências em uma década. Os indicadores do Serasa Experian sobre falências e recuperações não são nada bons. Casos de recuperação judicial bateram números recordes em 2018. Quando e como uma empresa chega a um desses cenários? Qual a diferença entre os dois instrumentos? Vamos ver. A recuperação judicial foi criada para evitar a falência de empresas que estão endividadas ou com fluxo de caixa baixo e é amparada pela Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. A falência também faz parte da Lei 11.101 e pode ser utilizada quando o devedor não tem ativos suficientes para quitar dívidas contraídas. E para discutir o assunto estão comigo aqui no estúdio Everson Mendes, advogado especialista em direito empresarial, e Adriano Marrocos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, Adriano, recuperação judicial, falência, são dois instrumentos que a gente citou logo no início do programa. Qual é a diferença entre esses dois instrumentos? Para nós, profissionais da contabilidade, nós sempre buscamos orientar os clientes para que se evite chegar a um momento fatal, que é o momento da falência. Então, a assessoria, a orientação, ela busca antecipar, e o processo de recuperação extrajudicial ou judicial, para nós é um grande benefício, porque o papel social da empresa é muito importante. Não só recolher impostos, mas gerar emprego. Então, chegar numa situação fatal de falência é indesejável. E a recuperação é um processo que é importante para que a empresa apresente para os seus credores o seu desejo de permanecer no mercado e de continuar gerando renda, emprego e impostos para o governo. Everson, mas como de fato acontecem esses dois instrumentos, né? Existem duas questões particulares e a recuperação judicial ela pode acontecer de duas formas também, né? Então, explica um pouco mais profundamente quem é que pede, quem é que solicita. Eu, como empresária, eu posso pedir a minha própria falência, recuperação judicial, eu também posso ir à justiça pedir. Como é que funciona na prática mesmo? Bom, a recuperação judicial, ela pode vir antecedendo a falência como forma da empresa se precaver a uma quebra, uma possível quebra. A recuperação serve para que ela corrija os erros e busque se viabilizar novamente no mercado. A falência é um fato que pode ocorrer mesmo não estando em recuperação judicial, porque a falência é o encerramento das atividades da empresa e todos os credores passariam, de forma coletiva, a disputar o patrimônio da empresa para poder resolver os problemas de dívidas. Na falência, nós temos uma categorização dos credores de acordo com seus graus de preferência. Na recuperação judicial, nós também temos essa divisão, mas só para uma questão mesmo de enquadramento dos pagamentos a serem realizados. A recuperação judicial, eu costumo dizer, que é a antessala da falência e funciona como se fosse uma UTI, onde iremos tratar dos problemas relacionados à atividade da empresa, resolver o que gerou essa recuperação judicial, quais foram os problemas que levaram a empresa àquela dificuldade, que podem ser problemas internos, que nós chamamos problemas da própria empresa, ou problemas do próprio mercado no qual a empresa está inserida. Então, muitas vezes, a empresa vai à recuperação judicial não por conta dela em si, mas por conta do mercado no qual ela está inserido, que reflete, logicamente, na atividade da empresa. Então, para se evitar a falência, a empresa entra em recuperação judicial e busca equalizar junto aos seus credores uma forma de pagamento que viabilize a empresa, tecnicamente falando. Agora, nesse processo da recuperação, é importante nós lembrarmos também da recuperação extrajudicial. Então, é uma alternativa a esse momento, como o nosso colega lembrou, da UTI, mas é um processo que vem anterior a esse, que é buscar, em comum acordo, consenso com os credores, uma forma da empresa se manter no mercado. Realmente o cenário econômico e creditício também não é favorável às empresas, mas buscar, num entendimento de renegociação de dívidas, de repactuação de contratos, não a sobrevida, mas um processo que ela conseguirá
cumprir com as suas obrigações, porque aí a gente sai daquele devo, não nego, pago quando puder, e a gente vai para o devo, não nego, mas consigo pagar dessa forma. E aí você leva a empresa à sua continuidade, que é o grande objetivo e é um princípio que nós temos que preservar. A descontinuidade de um negócio traz perdas incomensuráveis para o mercado, para as pessoas que são empregadas, para o governo que arrecada, para os fornecedores que concedem crédito. Então, todos perdem com essa situação. Então, a recuperação extrajudicial, nesse processo, ajuda bastante e evita chegar nesse momento fatal, que é o momento da falência. Mas quem é que solicita? O devedor, ele é o responsável pelo pedido de recuperação dele. A lei prevê duas possibilidades. Ante um pedido de falência, ele pode, na contestação dele do pedido de falência, propor uma recuperação judicial, ou ele, antes desse possível pedido de falência, ele vir a pedir a recuperação judicial. O problema é que muitas vezes o comerciante, o empresário, ele não se atenta ao momento certo de pedir recuperação judicial. E quando ele entra com o pedido, a empresa já está num momento muito crítico e ela não conseguirá superar esse momento de crise. Então, quando ele entra com a recuperação judicial, ele tem que analisar muito bem a sua situação contábil, aí entra a questão dos números da contabilidade, para mostrar as projeções em relação a essa possível saída, né, dessa recuperação judicial, e entender o mercado como irá receber essa recuperação judicial. Há muita dificuldade na empresa quando entra com a recuperação judicial, justamente o quê? Na aceitação do mercado. Porque nos primeiros momentos da recuperação judicial, ela terá um corte muito grande em relação ao seu crédito. Os bancos cortarão totalmente os seus limites, né, e buscarão ali receber de forma rápida o que já foi concedido. Os fornecedores terão receio de fornecer novas mercadorias. Então, a empresa, para poder entrar em recuperação judicial, ela tem que se preparar, tecnicamente falando, e até mesmo assim, antevendo quais são os principais problemas que irão surgir em decorrência desse pedido de recuperação judicial. Como o colega aqui falou em relação à recuperação extrajudicial, essa já é mais negocial, essa não é colocada dentro do judiciário. Então, muitas vezes, numa roda de conversa, numa roda de estabelecimento, os próprios fornecedores entenderão as dificuldades em relação à empresa e poderão dilatar esses prazos de forma que a empresa consiga honrar seus compromissos. Eu quero só retomar um ponto que foi apresentado, que é o momento da decisão. Realmente, quando você empreende, você tem uma série de expectativas, de sonhos e, obviamente, todo empreendedor tem certeza do sucesso que ele vai alcançar com o negócio, mas, às vezes, como nós já falamos sobre o cenário econômico, creditício e até o cenário negocial mesmo, você enfrenta certas dificuldades. Então, uma assessoria durante a vida da empresa, ela é fundamental. Então, nós temos tanto o trabalho jurídico quanto o trabalho contábil, e essa orientação, ela deve ser buscada. E o empresário tem que entender que, às vezes, é melhor ou é mais importante decidir a hora de sair daquela atividade ou daquela situação do que a hora de ampliar os seus negócios, por exemplo, buscando mais crédito para pagar o que deve junto a banco e sem uma renegociação com redução de taxa, e aí ele agrava mais a situação. Então, sem uma assessoria especializada, ele pode não sair daquela situação e até agravar. Então, o momento da decisão é importante, acompanhar os números da empresa durante a sua gestão e não ficar com a gestão empírica. Até porque, quando você decide empreender, nem todo mundo tem um planejamento estratégico, nem todo mundo tem a ideia de como é o seu fluxo de caixa. Muitas vezes há uma mistura entre o que é da empresa, o que é da família, né? Até porque o Brasil é constituído, em sua maioria, por pequenas empresas, né? Então, a gente tem que tocar nesse ponto também. É importante dizer que hoje é muito acessível, né? Existem muitos cursos, existem muitos profissionais e não há altos custos, né? E realmente, se você começa a fazer isso desde o início, esse acompanhamento, como é que o contador pode alertar, por exemplo, de que isso está acontecendo? Bom, primeiro, não necessariamente aquele excelente mecânico será um excelente dono de oficina. Então, realmente, ele precisa se preparar para aquela situação de gestão. Então, nós temos inúmeras alternativas de treinamento, como o próprio Sebrae, que oferece cursos, e outras entidades do setor voltado à iniciativa privada que também oferecem orientação. Além disso, nós temos os profissionais contábeis
que nós temos um compromisso que está previsto em lei, que é o de, no caso do microempreendedor individual, fazer o seu registro, prestar as orientações iniciais e a primeira declaração sem custo para aqueles empresários contábeis que são optantes do Simples. Então, até isso há uma previsão para poder assessorar. As próprias faculdades também têm equipes com estudantes para prestar consultoria. Hoje não há motivo para que você decida empreender sem uma orientação. O profissional contábil, com a sua experiência e o seu conhecimento técnico, vai orientá-lo sobre questões tributárias, questões de relação de pessoal. Então, existem várias obrigações e deveres que ele precisa ter ciência. Mas o importante é que, ao longo da vida da empresa, e não apenas no início dela, mas ao longo de toda a sua gestão, ele tenha informações úteis, tempestivas, para que ele possa tomar as decisões corretas. Então, é fundamental isso. Ok. Everson, no caso da falência, o empresário ele tem a prerrogativa de não aceitar o pedido? Não, na realidade, é feito o pedido pelo próprio empresário, a lei prevê a autofalência. Quando O fornecedor não pode pedir? Pode. No caso, assim, estou falando assim, que existe várias possibilidades, certo? Primeiro caso, é a autofalência, o próprio empresário ele entende que não tem condições de prosseguir no mercado, ele pede a autofalência. Há a possibilidade do credor que não recebeu um título, ele protesta esse título e depois entra com pedido de falência com base, né, em título não pago. E há uma outra possibilidade, é que há execuções contra a empresa e essas execuções não estão encontrando patrimônios disponíveis para serem penhorados. Então, neste caso, o credor, ele entende que não tendo patrimônio mais disponível, certo? Ele vai buscar a falência de forma que o patrimônio que exista em relação à empresa, ele seja dividido de forma equitativa em relação aos credores. É o caso que a lei prevê da falência por atos de insolvência, como a pessoa já não tem patrimônio disponível. No pedido de falência, o devedor ele pode contestar esse pedido argumentando o porquê que não pagou a dívida ou o porquê o título não é válido para ser exigido. Ele pode promover o depósito elisivo, que é ele chegar e colocar o dinheiro dentro do processo, mostrando que tem condições econômicas, ele não está sem liquidez, mas isso é um caminho muito difícil de ser trilhado, porque muitas vezes vai despertar a atenção dos demais credores e ele não conseguirá, talvez, né, fazer todos os depósitos elisivos que venham a surgir. Mas a falência é justamente, muitas vezes, o que o empresário não quer que aconteça. Eu costumo falar, nos meus anos de experiência como advogado nessa área, são mais ou menos 25 anos, é que o empresário que constitui uma empresa, ele foge ao máximo de uma falência. Aquele empresário que herdou a empresa ou que não tem a vivência da empresa, ele não tem tanto receio em relação à falência. Quando o empresário ele constrói a empresa, ele busca diversas formas de se evadir da falência, buscando, inclusive, a própria recuperação judicial como uma tentativa de sair dessas dificuldades. Ok, eu peço licença a vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é recuperação judicial e falência. Você deve ter acompanhado nos jornais, sites e noticiários em geral, jornalistas falando sobre a recuperação judicial de grandes empresas, como a Oi Telefonia Móvel e a Editora Abril. Mas você sabia que 92% dos pedidos de recuperação judicial são de empresas de pequeno porte? Empresas de pequeno porte. Curioso isso, né? Porque o que ganha a mídia são os grandes casos. Por que acontece isso? O porquê que acontece, eu não sei te explicar, mas que a maior parte são micro, pequenas empresas e médias, realmente a quantidade é bem maior. Agora, o que nos preocupa com esse número é que, em tese, são os grandes fomentadores de emprego, estão nas pequenas empresas. Então, nós temos uma massa de desemprego gerada por essa questão de gestão dos negócios. Agora, é porque as grandes ocupam o espaço na mídia com maior facilidade. A gente tem a impressão que a cadeia produtiva envolvida com a falência de uma grande empresa seja mais afetada. Mas o impacto, como você mesmo disse, é gigante, né? Se a gente for parar para pensar nessa questão
de empregabilidade, de compromisso social, porque você multiplicar pelo número de empresas, talvez fosse pelo lastro? Talvez até pela própria exposição da empresa na mídia, como ela é conhecida. Então, você fala numa Oi, ela vai ocupar mais espaço na mídia, um processo de falência ou de recuperação, do que uma empresa realmente pequena. Então, para quem vai divulgar dados, talvez traga um retorno maior. Mas se nós formos olhar para a questão social, realmente as pequenas afetam muito mais, inclusive a comunidade local, porque aí você tem um prejuízo que é pontual, enquanto as grandes têm uma extensão territorial maior, mas as pequenas são questões pontuais que afetam diretamente o bem-estar daquela comunidade. Então, você gera um desemprego de 60 pessoas, você vai afetar a comunidade como um todo. E no total de processos, realmente nós temos micro e pequenas empresas e médias empresas numa quantidade bastante superior às grandes empresas em número de processos. Everson, existe alguma peculiaridade para a pequena empresa pedir a recuperação judicial ou é igual a uma grande empresa? A Lei 11.101 de 2005, ela foi atenta à situação das micro e pequenas empresas. Em que sentido? Que existem 3 tipos de recuperação judicial. A recuperação judicial tradicional, a recuperação judicial extrajudicial e a recuperação judicial especial para micros e pequenas empresas. Mas, na realidade, o legislador quis favorecer as micro e pequenas empresas com um destaque na lei para a recuperação judicial especial delas, mas, na realidade, contempla poucos credores em relação às dificuldades de uma empresa. Quando nós entramos em recuperação judicial de uma empresa, nós fazemos, como advogados especialistas na área, uma análise da composição das dívidas da empresa. Como está o quadro devedor da empresa. Então, se um quadro devedor da empresa, de uma microempresa, por exemplo, ele é muito concentrado nos quirografários, que são aqueles credores sem garantias e sem respaldo em relação a preferências, aí seria útil, sim, entrar com recuperação judicial especial para a microempresa. Mas quando há uma concentração de dívidas de garantias reais e de créditos trabalhistas, então não seria aconselhável essa microempresa entrar nesse regime especial, por conta que a própria lei já traz, na questão das microempresas, um plano já previamente estabelecido. A divisão da dívida em 36 vezes, juros de 12% ao ano, então 6 meses de carência. Então é colocado lá quase que um pacote prévio de plano de recuperação judicial para as microempresas. Mas, na realidade, muitas vezes, a dificuldade da empresa não está inserida somente naquele ponto ali. Então, por isso que muitas vezes a empresa, mesmo sendo microempresa, ela entra com a recuperação judicial tradicional. Cabe ao advogado e ao empresário, juntamente com o contador, fazer análise qual seria a melhor forma de buscar a recuperação judicial daquela empresa que está em dificuldades, independentemente se é microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas também cumpre destacar que houve uma reforma na lei privilegiando as micro e pequenas empresas no quadro de votação numa Assembleia de Credores. Antigamente existiam só 3 categorias, os trabalhistas, os garantias reais e os quirografários. A lei recentemente foi modificada e foi introduzida na 4ª categoria, que são os créditos relacionados a micro e pequenas empresas, de forma que o credor micro e pequena empresa ele seja favorecido em uma recuperação judicial na situação de credor, mas não na situação de devedor. Bom, então não é simplesmente só pedir a recuperação judicial. Existem muitas características e eu vou pedir licença para vocês para chamar agora um vídeo que destaca quais são essas garantias e como é elaborado esse plano. Vamos ver. Para que um plano de recuperação judicial seja aprovado, ele precisa conter demonstrativo da nova gestão, confecção do estudo de viabilidade, exercício de valuation, que é o cálculo do valor da empresa, apoio dos fornecedores e credores com a retomada de prazos de pagamento e possíveis conversões da dívida, apoio dos funcionários e busca de recursos junto aos novos parceiros. Bom, como é que é esse processo na prática, né? Eu pedi a recuperação judicial, já sei que existe um plano a ser seguido. Quem é que cuida disso? Bom, o advogado, quando ele vai propor esse pedido de recuperação judicial, ele tem que ter mais ou menos uma visão como se dará essa recuperação da empresa. No primeiro momento, quando ele propõe a ação de recuperação judicial, ele só demonstra os aspectos objetivos da empresa em relação à viabilização do pedido de recuperação judicial. Por exemplo, tem que ter no mínimo 2 anos de existência, tem que apresentar relação de credores, relação patrimonial da empresa.
O juiz, analisando esses documentos, ele dará início ao processo de recuperação judicial. Dando esse início, ele terá 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. Esse plano consiste a forma como a empresa pretende honrar os seus compromissos e sair daquela situação de recuperação judicial, da situação financeira que ela tem. Aí, logicamente, que o advogado dessa área, ele tem que entender não somente o direito que cabe processual nesse aspecto, mas também aspectos de economia e aspectos de contabilidade. Por isso que o plano de recuperação judicial ele é elaborado por diversas pessoas, pelo empresário devedor, pelo advogado que está inserido no processo, ver que é possível não fazer aquilo juridicamente, pelo contador da empresa que tem os números à mão e também negociadores que vão justamente cerrar junto aos bancos para proceder negociações, junto aos fornecedores para seguir o fornecimento, formas de poder viabilizar esse plano. Então, o plano ele tem que ser justamente o quê? Contemplativo de todas as categorias de credores, de forma que ele entenda que os credores irão aprovar aquele plano. Mas o plano não é algo fechado. Ele vai à Assembleia, caso haja questionamentos quando ele é apresentado ao juízo, e na Assembleia os credores irão deliberar se aquele plano vai ser aprovado na forma como foi proposta ou será modificado, ajustando ali as conveniências dos credores em relação ao plano que foi apresentado. E qual é o papel do contador nesse processo delicado? Porque não é simples cumprir um plano desse em um período tão curto, né? Uhum. Como é que o contador atua? No período anterior a essa situação, é importante que o empresário olhe para o balanço, converse com o seu contador, porque à medida que o passivo vai ficando próximo dos seus ativos, isso é um sinal de que há uma tendência de descontinuidade. Principalmente a depender da estrutura do seu ativo, porque nem todo ativo você consegue vender e fazer dinheiro muito rápido. Nós temos experiências pessoais, você vai vender um apartamento, se você avisa que está precisando vender para pagar uma conta, o preço cai, as pessoas oferecem menos. Então, ele precisa administrar ao longo desse tempo com esses números, com esses dados. Durante o processo, nós vamos, para atender até as demandas, necessidades que o jurídico tem de apresentar as relações, gerar os nossos relatórios. Nós temos relatórios que já são relatórios padrão, que são inclusive previstos em normas, como é o caso do livro Razão, que traz todas as operações. Então, nessas nós vamos segregar tudo que está em atraso e apresentar quais fornecedores, quais impostos, quais dívidas serão apresentadas para a assessoria jurídica entrar com a ação. E durante o processo de recuperação, nós temos o trabalho tanto do contador da empresa, como pode surgir o papel do perito contador atuando, ora atendendo algum credor que possa requerer um trabalho específico, ou o próprio juízo possa solicitar alguma orientação. Então, o profissional está em todas as fases, cada um com sua especialidade, mas principalmente o empresário entender que é um profissional que ele precisa ouvir, principalmente quando a luz amarela se acende. Na hora que chega na laranja, ele precisa se descapitalizar ou buscar criar outras alternativas, porque também pode ser uma solução. Né? Na crise, crie, que é para você poder buscar alternativas e não deixar chegar na luz laranja, porque aí, às vezes, a situação é só mesmo com um processo judicial para você resgatar ou tentar preservar um pouco do patrimônio, garantir alguma continuidade. E há alguns casos específicos, por exemplo, que quando o plano é elaborado, o cenário econômico da empresa e do próprio sistema no qual ela está inserido é de uma forma. Aconteceu um caso que eu posso relatar, que quando elaboramos um plano de recuperação judicial, a situação econômica estava de uma certa forma. Quando o plano foi aprovado, demorou quase 6 meses, 1 ano para poder aprovar esse plano, o cenário já tinha sido deteriorado. Não na empresa, mas no próprio segmento dela. Então, logicamente, que aquele plano ficou um plano falho a ser cumprido. E o judiciário tem atendido essa demanda no sentido de que alguns planos, mesmo aprovados, possam vir a ser modificados em virtude do cenário ter sido modificado no momento que foi elaborado o plano e o cenário que foi colocado para a execução do plano. Aí, logicamente, o que entra os ajustes ao plano que foi apresentado e aprovado. E se o plano não for cumprido? Aí gerará a falência. Um dos motivos de gerar a falência é justamente o descumprimento do plano de recuperação judicial. Então,
Então, quando o administrador judicial, que é o responsável designado pelo juiz para acompanhar a empresa em recuperação judicial, ele visualizar que o plano não está sendo cumprido e há um grande número de insatisfação por parte dos credores, poderá o quê? Aquela recuperação judicial ser convolada em falência. Então, um grande número de falências hoje, muitas vezes, ele se dá em virtude de planos de recuperação judicial que não foram cumpridos. Ok. Agradeço a presença de vocês aqui no programa. Muito obrigada, Adriano. À disposição, sempre que necessitar. Muito obrigada, Obrigado. Everson. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E nós estamos também no YouTube. Segue lá, TV Justiça Oficial. Tchau.